Boa tarde, me chamo Tainá. Meu grupo é composto pela Mariane, pela Vitória e pelo Thiago. Hoje a gente vai entrevistar o professor José Alexandre Mozargão Barbuto. Ele possui doutorado em Pulmonologia pela USP, a Universidade Federal de São Paulo. É professor associado da mesma, é responsável pelo laboratório de imunologia de tumores no Instituto de Ciências Biomédicas, também na USP, e também é responsável pelo laboratório de investigação médica em patogênese e terapia dirigida em oncoimunohematologia. Possui experiência em imunologia celular, com ênfase em imunoterapia do câncer, um estudo principalmente em células dendríticas sobre a sua fisiopatologia e suas aplicações clínicas. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade do senhor para a entrevista. A gente buscou um artigo mais recente do senhor do seu grupo, que aborda a imunoterapia em células dendríticas em glioblastoma. E a primeira pergunta que a gente tem para o senhor é mais de âmbito de curiosidade mesmo. Qual foi o que levou, né, o senhor a pesquisar e ter interesse nos macrófagos, no papel dos macrófagos associados a tumores em resposta à imunoterapia de células dendríticas em glioblastoma? Muito bom. Só é universidade estadual. São Paulo é estadual, né? A USP é estadual. Então, na verdade, o macrófago é uma célula essencial no organismo, né? Você tem imunodeficiências, falta tudo quanto é negócio. Não é uma imunodeficiência que não tem macrófago. O macrófago é uma célula essencial. Então, saber como é que está o macrófago em qualquer condição é uma informação útil para entender a fisiopatologia da doença. E daí a escolha especificamente disso, isso foi um projeto de mestrado de uma aluna. E quando o aluno me procura para fazer pós-graduação, nós discutimos. Eu não chego para ele e faça isso. É o aluno que estuda, vem, traz ideia, e daí nós, obviamente, que sendo um macrófago tão importante e uma célula relacionada muito de perto com a célula dendrítica, que é a que a gente mais estuda, faz todo sentido caracterizar essa célula numa doença como o glioblastoma, ou como eu disse, em qualquer doença, e no caso do glioblastoma, que é onde a gente tem o estudo da vacina com células dendríticas. A próxima pergunta é: o estudo ele vai mostrar ali uma correlação ali negativa entre as células mieloides e os linfócitos T infiltrantes. A pergunta é: o senhor acredita que isso reforça a tese de um microambiente tumoral imunossupressor? É mais complicado do que isso, porque é óbvio que as populações que infiltram um tecido são todas reguladas e uma regula a outra. Então, você poderia supor, olha, se eu tenho mais macrófago, se o macrófago estiver naquele estado imunossupressor, seria. Mas como o macrófago pode estar no estado imunossupressor ou imunoefetor, e a célula infiltrante pode ser uma célula supressora ou uma célula efetora, só a quantidade de um e de outro você não consegue extrapolar para um estado de imunossupressão ou imunoativação. É só curioso esse balanço, que, na verdade, todos os balanços de células no corpo são muito curiosos. Por que você tem tantos mil leucócitos no sangue e flutua e volta para aquilo? Vocês já pararam para pensar como é curioso? Como é que o organismo acerta? Esse aumenta um, diminui o outro. Óbvio que tem muita coisa regulando, mas o fato de existir essa correlação pode sugerir que tem alguma coisa associado com a progressão da doença, mas é uma sugestão muito distante, não dá para fazer a correlação direta. Como, aliás, em nada, você sempre aponta e vai atrás para ver se é verdade. A terceira pergunta que a gente tinha é sobre um dado que a gente achou bem interessante no estudo, que foi a alta expressão de PDL1 e a baixa expressão de CD86. E a gente queria saber como que isso está relacionado com o perfil imunológico do microambiente tumoral e como isso correlaciona com a sobrevida dos pacientes. Então, esse foi um dos achados mais intrigantes desse estudo, porque a molécula PDL1 é uma molécula associada com o controle da resposta. Quando a célula apresentadora tem PDL1, o linfócito que reconhece essa célula expressa PD1, você desliga o linfócito. Então, intuitivamente, você espera quanto mais PDL1, pior. Você está com uma resposta pior, quer dizer, uma resposta efetora mais suprimida. E o inverso para o CD86. CD86 é uma das moléculas coestimuladoras do linfócito. E quando o linfócito interage com o CD86, você liga o linfócito. É um dos segundos sinais, do segundo milhar de sinais. A gente simplifica muito dizendo que tem primeiro e segundo sinal. É primeiro sim, mas depois 2000 que a gente chama de segundo. Bom, CD86. Então, intuitivamente você diria, quanto mais CD86 melhor, quanto menos PDL1 melhor. Mas não foi isso que nós vimos.
A expressão dos dois nos pacientes que foram vacinados variou, mas se a gente pegar os pacientes que tiveram a melhor resposta, mais tempo de estabilidade da doença, demorou mais para progredir a doença durante a vacinação, foram os pacientes que tinham mais PDL1 e menos CD86. Exatamente o oposto do que você esperaria e, portanto, o resultado mais bonito possível. Porque quando o resultado dá o que você espera, você, tá bom, eu já sabia. Não... Quando dá o que você não espera, fala, eu preciso voltar e pensar mais, tem mais coisa aqui por trás. Foi um resultado muito bonito, eu achei. Obviamente que a aluna não gostou muito, porque na hora de escrever a dissertação, fala, como é que eu vou explicar isso? Você vai ter que inventar uma explicação possível. A explicação a gente não tem, né? Mas pode fazer hipóteses. Eu vou iniciar com a quarta pergunta. Ela fala sobre qual é a forma que as características imunológicas específicas do sistema nervoso central podem impactar tanto o comportamento imunológico do glioblastoma, quanto a eficácia de imunoterapias como vacina com células dendríticas. Então, essa é a pergunta de $1 milhão, né? Porque se vocês forem ler trabalhos de imunologia do glioblastoma, todos vão dizer o ambiente imunossupressor, o ambiente do glioblastoma, do sistema nervoso central, é imunossupressor. Daí, se vocês forem ler a descrição das diferentes características imunossupressoras do microambiente do glioblastoma e procurarem no melanoma, no câncer de rim, no câncer de estômago, em todas essas características estão presentes nos tumores. Ou seja, uma vez estabelecido o tumor, não é que ele cria, ele se estabelece porque existe em volta dele um ambiente tolerogênico. Vamos falar de imunossupressor, mas tolerogênico. Estado natural do sistema imune. O sistema imune não gosta de briga, ele gosta de tolerar. Óbvio que em alguns tecidos, como no sistema nervoso central, o impulso de tolerância é muito maior. Você não pode inflamar o cérebro. Se inflamou o cérebro, você desmaia, porque não tem para onde expandir, você comprime. Então, o cérebro tem um ambiente imunossupressor. Tem um outro tecido que a gente não considera, mas que também é, de uma certa forma, imunossupressor, com tendência a não, você sabe qual é? Sistema respiratório. O pulmão é um lugar onde você faz uma troca gasosa, uma membrana fininha, e tem que ser fina, porque senão você não troca. Se inflama isso, você para de respirar. Então, a resposta natural do pulmão é tolerar. Óbvio que ele não pode deixar o bicho crescer, então alguma coisa tem que quebrar essa tolerância e ter a resposta. O sistema nervoso central é a mesma coisa, embora o sistema nervoso central tenha, assim, esse tônus imunossupressor, você quebra isso. Você tem meningite, você tem uma resposta imune contra o meningococo. Você tem uma encefalite viral, você tem uma resposta imune contra a encefalite viral. Óbvio que, e quando você tem o tumor, criou-se um ambiente que permitiu que um tumor que é imunogênico, que tem antígenos diferentes do resto do tecido, cresça. O sistema imune reconhece. Então, mas a imunossupressão do tumor, não acho que tenha diferença. Agora, o tônus imunossupressor deve fazer diferença sim, ou seja, um linfócito, um macrófago que entra no sistema nervoso central deve atravessar uma série de barreiras indutoras de tolerância, ou seja, ele entra mais capenga, senão a gente não sobrevive. Mas, ao mesmo tempo, isso pode facilitar o estabelecimento de um tumor. Talvez, na verdade, tudo não tem nada provado. Se você quiser, qualquer mecanismo imunossupressor que você falar, você acha no glioblastoma, mas você acha em outros tumores. Bom, professor, para a nossa próxima pergunta quais seriam as perspectivas futuras da pesquisa, tanto no aprofundamento biológico e no cenário clínico? As perspectivas, quem faz pesquisa sempre acha que são brilhantes, né? Assim, mas você acha, vai ter muita coisa. E seguramente a velocidade que o conhecimento está se acumulando, você tem instrumentos de pesquisa hoje fantásticos. Talvez falte parar para pensar, fazer as perguntas. Vocês estão fazendo, é o que precisa fazer perguntas. Mas então, com os instrumentos de pesquisa, com a intensidade da pesquisa, eu acho que tem perspectivas muito boas de transformar a imunoterapia como uma possibilidade e a imunoterapia como uma opção. Tem não só a vacina com célula dendrítica, mas a modulação da resposta. No final das contas,
modular a resposta imune é o melhor jeito de usar o sistema imune terapeuticamente. Não pode ser desviar para um lado, desviar para o outro, aumentar aqui, aumentar ali. A gente tem, às vezes, essa intenção de vou destruir o tumor. Talvez não seja esse o que você precisa fazer. Você precisa, eu vou controlar o tumor. E agente infeccioso, a gente se infecta e controla. Rarissimamente você elimina o agente infeccioso. Você carrega para o resto da vida, enquanto o seu sistema imune está funcionando, você está bem. Se o sistema imune falha, a AIDS é uma situação onde isso acontece, começa a pipocar infecções que não são novas, simplesmente são agentes infecciosos que estavam controlados por um sistema imune funcionante que escapa. Se a gente conseguir transformar o tumor, o comportamento do tumor, um comportamento tipo agente infeccioso, em que você controla, é uma doença crônica. Obviamente que você gostaria de eliminar completamente, mas isso é muito difícil. Eu acho a eliminação completa complicada. Assim, você vê, tem pacientes que tiveram melanoma, foram tratados e estão bem há 30 anos. E, de repente, tem alguma bagunça na vida, uma perda de homeostasia grande, e aparece um tumor. Você vai ver, é o melanoma que ele tinha há 30 anos, que estava controlado, escondido em algum lugar do corpo, e daí reaparece. Então, mas se a gente chegar lá, será ótimo. E, respondendo, as perspectivas são muito boas, eu diria. Se você bem objetivo. Obrigada. Bom, de nada. Tchau, então. Tchau. Tchau, professor.